Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Gina e Pedro se casarão e Helena sofrerá ao descobrir. Modesto sequestra Samuel e o agride violentamente. Ernesto manda Jaime tirar a vida de Pedro. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 29 de novembro de 2021, Gina diz que nunca deu motivo para que Augusto se apaixonasse por ela. Gina humilha Augusto e diz que nunca teria nada com ele. Pedro diz que ela não precisa ofendê-lo. Augusto se lamenta por ter confessado a verdade e sai. Rosa sai atrás dele e tenta o confortar. Gina diz a Pedro que fará seu pai demitir Augusto. Pedro diz que não aceita que ela o faça. Gina quer lua de mel com Pedro, mas ele não aceita. Nelson é levado preso pela polícia, suspeito que ele era cúmplice de Paulina no envolvimento de drogas. Rosa diz a Gina que Augusto morre de amor por ela. Gina diz que Augusto é um idiota. Augusto pede perdão a Pedro. Pedro diz que ele não tem nada que perdoar e diz que no coração não se manda. Pedro diz que nada muda na amizade deles e Augusto diz que ele é um bom amigo. Paulina diz a Nelson que tem uma doença que a faz dormir a quase todo momento. Andréia e Horácio assinam o divórcio. Andréia diz a Horácio que agora ele é livre. Ela lamenta o divórcio e Horácio a tranquiliza. Andréia e Horácio se abraçam e desejam boa sorte. Irene quer ficar com Ernesto durante a noite e ele aceita. Nelson já está livre. Nicolas e Helena se divertem juntos e Ernesto os vê. Ernesto mente e diz a Nicolas que terá que sair por trabalho aquela noite. Samuel diz a Rosa que Modesto é traficante de drogas e diz que devem o desmascarar e pede que ela tome cuidado. Gabriela ouve e fica ciumenta. Samuel diz a Gabi que no dia seguinte não poderá ir no trabalho, pois passará o dia na universidade. Modesto começará a produzir as drogas. Gina se lamenta por sua gravidez. Rosa percebe que Gina está usando seu filho. Horácio e Mônica jantam juntos. Horácio mostra a Mônica que ele já está divorciado de André. Mônica fica muito feliz e Horácio coloca um anel em seu dedo. Horácio pede Mônica em casamento. Emocionada, ela aceita. Andréia conta a Gabriela que assinou o divórcio com seu pai. Gabriela se surpreende com a passividade que a mãe fala e fica feliz por ela. Andréia começa a apoiar a relação entre Gabi e Samuel. Mariano inscreve Inês em um curso de investigação. Domingo, entrega uma de suas gravatas para Pedro se casar com Gina. Nicolas manda um áudio para Pedro e diz que no dia seguinte irá para a escola. No dia seguinte, Nicolas já está pronto para ir para a escola. Irene e Ernesto tomam café da manhã juntos. Ernesto diz a Piriguete que Pedro se casará naquele dia com Gina Lopes. Por telefone, Pedro diz a Gina que morarão na casa de seus pais. Helena e Nicolas se dirigem para a escola. Nicolas vê Pedro de longe e corre para abraçá-lo. Nico diz que é seu primeiro dia de escola. Pedro diz que lhe deseja boa sorte. Esther faz o bolo do casamento de Pedro com muito desgosto. Helena discute com Pedro e diz que não entende o porquê ele se casará com Gina. Pedro beija Helena. Rosa agradece Samuel por sua ajuda e diz que lamenta por não ter sido sincera com ele no começo. Por telefone, Ernesto pergunta a Helena se Nicolas já foi para a escola. Helena confirma. Helena diz a Pedro que ele não pode negar que a ama e pergunta por que ele terminou com ela. Pedro pede que ela se conforme e diz que isso não muda nada. Helena o esbofeteia. Gina teme que Pedro a abandone no altar. Helena desabafa com Gabriela e diz que não entende Pedro. Ela conta que ela e Pedro se beijaram, mas que ele disse que ela deve se conformar. Por telefone, Augusto diz a Nelson que não poderá ir na festa do casamento. Nelson comunica a Gina e ela fica feliz. Gabriela liga para Samuel e pergunta por que Pedro joga daquela maneira com Helena. Samuel está na mecânica ajudando Rosa a preparar a festa de casamento e mente a Gabriela dizendo que está na universidade. Rosa escuta. Esther percebe Pedro triste e lamenta a decisão do filho de se casar com Cobra Gina.
Samuel repreende Pedro por ter visto Helena e Nicolas na escola. Pedro diz ao irmão que não queria esse casamento, mas que se sacrificará por Helena e Nicolas. Abel liga para Helena e diz que ela estará divorciada de Ernesto em cerca de 15 dias. Ernesto arma um plano para desmarcar a reunião entre Helena e seu advogado que realizará o divórcio. Terça-feira, 30 de novembro de 2021, no registro civil, Pedro e Gina se casam. Os dois se beijam. Domingo está muito feliz com o casamento, enquanto Esther, Samuel e Nelson não demonstram alegria. Acontece a festa do casamento e Samuel pede que Pedro mude sua cara, pois parece que está em um velório. Nicolas diz à mãe que seu primeiro dia na escola foi ótimo. Rosa tira fotos de Gina e Pedro. Samuel diz a Rosa que Modesto trabalha com códigos postais. Ricardo, um homem do site de relacionamento, liga para Andréia e combinam de se verem. Pedro leva a Gina para o mesmo hotel onde ele ficou com Helena. Pedro despreza Gina e se recusa a se envolver com ela. Samuel desvenda o mistério por trás dos códigos de Modesto. Gina se passa por Pedro e envia a Helena uma foto dela com Pedro já casados. Helena vê a foto e fica chocada. Ernesto a observa. Helena vai para seu quarto. Nicolas conta ao pai que conheceu uma menina chamada Liliana. Helena sofre ao ver a foto de Pedro e Gina se beijando. Ela se pergunta por que Pedro fez aquilo com ela. Irene liga para Helena e a percebe triste. Helena diz à irmã que Pedro se casou e que mandou fotos do casamento. Irene diz que Pedro seria incapaz disso. Depois, Irene liga para Ernesto e pergunta a ele por que ele é tão cruel com Helena. Ela diz que sua irmã descobriu da pior forma que Pedro se casou, pois mandou fotos. Ernesto diz que isso não estava em seu plano, mas fica feliz. Irene diz que não sabe como o aguenta. Gabriela vê e pergunta a quem ela se refere. Irene cinicamente. Gabriela suspeita que Irene esteja saindo com alguém. Samuel observa de longe o tráfico de drogas de Modesto. Mais tarde, Samuel liga para Rosa e conta sobre o mistério de Modesto e o que significa os códigos postais. Os dois planejam denunciar Modesto. Modesto chega em casa e beija Rosa. Ernesto, cínico e descarado, finge estar de acordo com seu divórcio com Helena. Ele faz todo um drama para chantagear mentalmente Helena. Pedro já volta a trabalhar e os rapazes estranham ele não curtir nem sequer sua lua de mel. Gabriela pergunta a Samuel como foi na universidade. Ele diz que foi bem e comenta que ele e Rosa irão denunciar Modesto. Gabriela diz que isso não é assunto seu e pede que não diga nada sobre ela. Nelson quer marcar um encontro com uma mulher chamada Patrícia. Gina pede ajuda a Esther para aprender a cozinhar. A falsa diz que quer ser uma família perfeita com eles. Com ordens de Ernesto, o advogado dele não comparece para seguirem com o processo de divórcio entre ele e Helena. Gina manda fotos dela e Esther para Pedro. Modesto vai procurar Rosa na mecânica e é informado que ela saiu para almoçar. Rosa e Samuel denunciam Modesto. O caso é passado para o comandante Eduardo. Gina é um desastre na cozinha. Rosa e Samuel denunciam Modesto a Eduardo. Helena diz a Gabriela que Pedro se casou com Gina e mandou fotos do casamento. Gabriela diz que Pedro é um infeliz e fica furiosa por Samuel ter mentido para ela. Helena diz à irmã que não entende o porquê Pedro faz isso com ela e diz que ama ele feito uma idiota. Jaime liga para Modesto e diz que Rosa está muito nervosa e que demorou no almoço. Nelson e Patrícia jantam juntos. Patrícia gosta de roubar tudo e pega até o pano de prato da mesa do restaurante. Andréia e Ricardo saem juntos. Samuel tenta beijar Gabriela e ela o rejeita. Gabriela diz a Samuel que o infeliz do irmão dele mandou fotos do casamento com Gina para sua irmã. Ela também reclama pela mentira que ele contou. Gabriela termina seu relacionamento com Samuel. Helena vai à casa de Esther e pergunta por que ela não a disse que Pedro iria se casar com Gina. Esther diz que esse casamento pegou todos de surpresa. Helena mostra a mensagem que Pedro a mandou da foto com Gina. Esther diz a Helena que tentou convencer Pedro a não se casar com Gina, mas não conseguiu fazer ele mudar de ideia.
Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, Esther diz a Domingo que alguém mandou foto do casamento de Pedro com Gina para Helena se passando por Pedro. Esther acusa Gina de fazer isso e a chama de bruxa. Gina e Pedro jantam juntos. Pedro não quer dormir com Gina e ela se chateia. Domingo repreende Esther por acusar Gina sem provas. Esther diz que o que Gina fez foi uma baixaria. Esther diz ao marido que se Gina quer que Pedro a ame com essas atitudes, será quase impossível. Esther diz que falará com Pedro e Domingo a repreende. Esther diz que Gina é hipócrita e caprichosa. Isabel se recorda de quando dizia a Miguel que está com um mau pressentimento porque Ernesto não voltou de viagem. Isabel começa a perguntar de Ernesto e Bernarda tenta tranquilizá-la. Isabel diz a Bernarda que desde que Ernesto foi para o Canadá, não voltou a vê-lo. Mariano diz a Inês que Isabel é amável. Ernesto diz a Helena que o avise quando ela for sair para que ele fique com Nicolas. Modesto pergunta a Rosa onde ela passou a tarde. Rosa inventa uma desculpa e Modesto diz que não acredita. Modesto, cretino infeliz, pega seu cinto e agride Rosa. Ricardo e Andréia se abraçam. Nelson liga para a Gina e pergunta como vai a vida de casada. Gina diz que está muito feliz e que Esther a ensinou a cozinhar. Irene diz a Helena que ela deveria investigar sobre o que está acontecendo com Pedro. Helena diz que tem dignidade e que vai esquecê-lo. Augusto percebe Rosa estranha. Ela sente muitas dores pelo corpo. Samuel diz a Pedro que Helena já soube que ele se casou. Ele diz que Helena recebeu as fotos do casamento dele com Gina através de seu celular. Pedro diz que foi Gina quem certamente enviou. Samuel diz que Gabriela terminou com ele. Gina vai à casa de Esther e ela se recusa a ajudá-la. Rosa pede a Samuel que vá embora, pois Modesto pode vê-lo. Samuel descobre que Modesto bateu em Rosa e aconselha que vão à delegacia o denunciar por violência. Pedro chega em casa e reclama com Gina. Você mandou as fotos do casamento para Helena. Pedro pede que a mãe o deixe a sós com Gina. Pedro confronta Gina e diz que para ela não importa fazer mal. Gina diz que faz o que faz pela rejeição dele. Gina pede perdão a Pedro. Samuel diz a Rosa que se ela tivesse sido honesta com ele desde o princípio, muitas coisas teriam evitado. Rosa diz que tinha medo que Modesto fizesse algo de mal contra ele. Rosa diz a Samuel que não podem se ver até que a polícia prenda Modesto. Jaime ouve. Gina diz a Pedro que mandou as fotos a Helena por ciúmes e para deixar claro que ele é um homem casado. Depois, Esther conta a Pedro que Helena esteve ali na noite anterior e que ela está muito chateada com ele e não entende o porquê aconteceu para ele ter mudado tanto. Esther aconselha que o filho diga a verdade a Helena. Jaime liga para Modesto e diz que Samuel está próximo de Rosa. A polícia está na cola de Modesto. Gabriela diz a Helena que terminou seu relacionamento com Samuel, pois ele não tem confiança nela. Modesto e seu cúmplice percebem a polícia o seguindo. Eduardo e seu amigo policial saem atrás de Modesto. Gina diz a Rosa que Pedro descobriu que foi ela quem enviou as fotos de seu casamento para Helena. Rosa repreende e diz que ela deveria se contentar por Pedro ter se casado com ela. Gina implora o perdão de Pedro. Ele está furioso e discute feio com ela no escritório de Nelson. Rosa e Augusto escutam atrás da porta. Domingo justifica Gina e diz que se ela fez aquilo foi porque está insegura. Pedro diz que Gina fez com a intenção de maldade e lamenta por ter se casado com uma mulher assim. Augusto diz a Rosa que Pedro e Gina se casaram esses dias e já estão discutindo. Rosa apoia Pedro e conta a Augusto o motivo da briga. Nelson está em um restaurante com Patrícia. Ela já rouba alguns talheres do local. Andréia diz a Pilar que Ricardo é um homem especial e que com ele iria até o fim do mundo. Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Pedro está frio com Gina. Patrícia rouba uma joia caríssima de uma loja do shopping center. Quando eles saem do shopping, o detector de roubo apita. Rapidamente, Patrícia pega as joias e coloca no bolso do terno de Nelson. O segurança encontra as joias com Nelson e chama a polícia. Samuel quer falar com Gabriela e ela não quer ouvir as explicações dele. Samuel se demite. Modesto e seu cúmplice fogem da polícia.
Um dos cúmplices de Modesto é preso por tráfico. Samuel prepara sua carta de demissão. Eduardo é avisado que perderam Modesto de vista. Nelson está na delegacia e é preso acusado de roubo. O delegado pede fotos da câmera de segurança para comprovar se foi mesmo Nelson quem roubou. Patrícia fica tensa. Irene vai atrás de Pedro e pergunta por que ele se casou, se ama Helena. Pedro responde que foi um assunto pessoal. Irene pergunta a Pedro se Ernesto está por trás disso. Pedro fica intrigado se a responde, mas diz que as decisões dele é ele quem toma. Domingo ouve e Irene fica furiosa por não ter descoberto. Samuel está na rua e se recorda de momentos felizes com Gabriela. Horácio vê Mônica vendo sinais de gravidez. Mônica diz que quer formar uma família com ele. Horácio fica surpreso e Mônica diz que quer ter um filho dele. Horácio não quer mais filhos. Ernesto fica feliz, pois Horácio está assinando todos os documentos que ele pede e liga para seu comparsa. Gabriela diz a Helena que Samuel pediu sua demissão. Helena se lamenta e diz que Samuel é um ótimo funcionário. O cúmplice de Modesto o avisa sobre a prisão de um comparsa deles. Modesto vê Samuel na rua e toma a decisão de sequestrá-lo. Modesto surpreende Samuel na rua e começa a agredi-lo e o ameaça com a arma. Gabriela, que foi comprar um café, vê toda a cena. Modesto sequestra Samuel. No carro, Modesto faz ameaças contra Samuel. Gabriela chama por Irene e diz que Modesto sequestrou Samuel. Gabriela liga para Rosa e diz que seu marido sequestrou Samuel. Rosa se desespera e liga para Eduardo o avisando. Rosa conta a todos da mecânica que Modesto sequestrou Samuel. Domingo fica chocado e passa mal. Augusto pergunta a Rosa o porquê Modesto faria aquilo. Rosa diz que ela e Samuel denunciaram Modesto por narcotráfico. Jaime, nojento, escuta tudo. Nas câmeras de segurança, comprova que Patrícia foi quem roubou as joias. Nelson vê e Patrícia é preso. Nelson é liberado. Modesto diz a Samuel que é marido de Rosa. Modesto diz a Samuel que quer que ele morra, mas que cobrará dele cada vez que se meteu com Rosa. Já em seu galpão, Modesto espanca Samuel a golpes enquanto ele está amarrado. Jaime liga para o comparsa de Modesto e diz que a polícia está atrás deles. Modesto fica sabendo e sai com seu comparsa. Samuel vê uma faca em cima da mesa. Pedro avisa Esther que Samuel foi sequestrado. Esther se desespera e sai com Pedro. O comparsa avisa Modesto sobre a polícia estar na cola deles. Eduardo chega na oficina e diz a Rosa que já pediu reforço. Gabriela chega na oficina. Rosa teme que Modesto elimine Samuel. Samuel golpeia o comparsa de Modesto. Samuel e Modesto trocam socos. Ele consegue escapar e Modesto tenta atirar nele. Gabriela culpa Rosa se algo acontecer a Samuel. Rosa diz a Augusto que Gabriela tem razão em culpá-la caso algo ocorra a Samuel. Augusto abraça e consola Rosa. Gabriela diz a Esther que tudo isso é culpa de Rosa. Nelson chega na mecânica e fica sabendo que Modesto é marido de Rosa, é narcotraficante e que sequestrou Samuel. Samuel está ferido e implora ajuda a uma senhora que com medo foge. Pedro, Esther e Domingo se preocupam por Samuel. Gina descobre que Samuel foi sequestrado. Gina se chateia por não terem a avisado e Nelson a repreende. Modesto liga para Rosa e diz: "Me traiu. Me informaram que você e o imbecil do Samuel fizeram. Certamente a polícia está me ouvindo. Quero negociar. Se me deixarem em paz, direi onde ele está. Caso contrário, ele vai morrer." Esther sofre e Pedro tenta consolar a mãe. Muito ferido, Samuel acaba desmaiando. Rosa implora que Modesto não faça mal a Samuel. Esther teme que Modesto elimine Samuel. Eduardo diz que há alguém na oficina que passa informações a Modesto. Nelson diz que todos ali é de confiança. Um homem e uma senhora encontram Samuel. Rosa jura a Esther que não queria que nada de mal acontecesse com Samuel. Nelson diz a Rosa que as mentiras dela teve consequências. Gina, Falciane, chega na mecânica e finge tristeza com o sequestro de Samuel. Samuel desperta e o homem dá seu celular e Samuel liga para sua casa, mas ninguém atende. Modesto pede 5 milhões de dólares e uma caminhonete para Eduardo para libertar Samuel. Samuel liga para Pedro e diz que o sequestraram, mas que ele escapou. Samuel passa o endereço de onde ele está.
Rosa fala com Samuel e pergunta como ele está e o chama de vida. Jaime, infeliz, o homem véi ceboso, liga para Modesto e diz que a polícia já localizou Samuel. Modesto fica furioso e foge de seu galpão. Gabriela diz que já vai embora e Esther pede que ela fique, mas ela se recusa. Depois, Gabriela diz a Esther que terminou com Samuel, pois ele não tem confiança nela e não contou sobre o casamento de Pedro. Gina pergunta a Esther se a nora preferida dela já foi embora e se refere que Esther gosta mais de Gabriela por ela ser uma vila-senhor. Esther, furiosa, responde a cobra que não tem como gostar dela depois das maldades que ela foi capaz de cometer. Nelson pergunta a Esther sobre o que Gina fez. Esther tenta dizer a Nelson, mas Domingo a impede. Nelson confronta Gina e pergunta o que ela fez. Gina confessa ao pai que mandou as fotos de seu casamento para Helena. Nelson repreende a filha por suas maldades. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, Samuel já foi resgatado e Pedro o abraça. Esther diz a Domingo que se Gina voltar a fazer mal a Helena, ela terá que a enfrentar. Samuel liga a Domingo e ele e Esther descobrem que o filho já está bem e que foi resgatado. Eduardo e sua equipe invadem o galpão de Modesto, mas não o encontram. Rosa e Samuel se reencontram e ela diz que fica feliz. Eduardo diz a Samuel e Rosa que eles ainda correm perigo e que Modesto vai querer se vingar. Anoitece. Esther diz a Samuel que Gabriela é um doce e lamenta a separação dele e de Gabi. Rosa vai viver um tempo com Nelson. Ricardo é um homem que gosta de economizar e pede que Andréia pague seu prato. Andréia fica chocada com a economia de Ricardo e o chama de pobre diabo. Ernesto quer fazer companhia a Helena, mas ela não aceita. Pedro se recusa a dormir na cama com Gina. No dia seguinte, Pedro toma café da manhã sem Gina e ela lamenta. Samuel lê na sua carta de demissão uma mensagem de Gabriela, dizendo: "Não vai nem do trabalho, nem da minha vida." Ele vai à sala de Gabriela e os dois se beijam. Ernesto e seu comparsa organizam como acusarão Horácio de fraude. Nelson se preocupa com os gastos de Rosa. Pedro vai à empresa atrás de Helena e diz que foi ali pedir perdão pelas fotos. Helena está furiosa com Pedro e diz que ele é um hipócrita. Samuel diz a Gabriela que tinha medo de não voltar a vê-la. Gabi diz que também tinha medo de perdê-la. Samuel diz que ela é seu amor e se beijam. Helena diz a Pedro que maldita seja a hora que ela se apaixonou por ele. Ela o acusa de só jogar com ela e reclama pelas mentiras dele. Helena diz que Pedro é igual a Ernesto. Pedro diz para ela não compará-lo com ele. Helena e Pedro discutem feio e Gabriela e Samuel escutam os gritos. Helena diz a Pedro que ele e Ernesto são os dois homens que destruíram seu coração e sua vida. Mais tarde, Helena desabafa com Gabriela e Irene sobre a discussão entre ela e Pedro. Irene insiste dizendo que há algo por trás. Augusto diz a Rosa que irá com ela até o serviço para que não vá sozinha. Ernesto liga para Helena e ele percebe ela chateada. Ernesto liga para Irene e descobre que Pedro esteve na empresa falando com Helena. Mônica diz a Horácio que quer ter filho dele. A professora de Nicolas pede um desenho com fotos da árvore genealógica paterno e materno. Ernesto liga para Gina e avisa que o marido dela foi ver Helena. Ernesto reclama por Gina não fazer nada e ela o enfrenta. Nelson pede que Pedro prepare seu carro para o concurso no final de semana. Ernesto insiste para que ele, Helena e Nicolas irem ao restaurante. Helena acaba aceitando. Nicolas pergunta ao pai se ele tem pais. Ernesto desvia o assunto. Andréia conta a Pilar que terminou com Ricardo. Helena conta ao filho que o avô paterno dele morreu há anos e que a avó está internada em uma casa de repouso. Nicolas pede que a mãe o leve para conhecê-la. Gabriela comenta com Augusto que sua mãe está muito sozinha desde o divórcio com seu pai. Augusto planeja apresentar Andréia e Nelson. Samuel, Gabi e Augusto planejam apresentá-los. Nicolas liga para Ernesto e diz que quer ir conhecer a mãe dele na casa de repouso. Ernesto fala com Helena e não dá permissão para eles irem ver sua mãe. Gina finge dores em seu ventre para manipular Pedro. Ernesto e Jaime se encontram. Ernesto manda Jaime acabar com a vida de Pedro.